E agora eu quero convidar a meditar no texto base da nossa reflexão nesta noite, Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Lucas 8, versos 22 a 25. Vamos ler conforme disposto no nosso projetor. Lucas capítulo 8, versos 22 a 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou um barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, obedecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Amém? O Senhor abençoe a sua palavra linda e aplique em nossos corações. O título da nossa mensagem nesta noite é: Jesus acalma a minha tempestade. Você pode repetir comigo? Jesus acalma a minha tempestade. Você crê nisso? Diga de novo. Jesus acalma a minha tempestade. Certezas e conselhos. Pela manhã estivemos falando sobre certezas. E eu rapidamente vou listá-las aqui para você, para que possamos entrar, de fato, na nossa mensagem, nos conselhos a respeito da palavra do Senhor, para que o mesmo Jesus, que acalmou aquela tempestade, possa acalmar a sua tempestade. E eu começo falando a respeito do cenário que está sendo desenhado nesse texto. Jesus estava em Cafarnaum, mas sentiu no seu coração o desejo de ir para além dos limites de Israel, para a cidade de Gadara, cerca de 10 quilômetros do local onde ele estava. Porém, à sua frente havia um rio, um lago chamado da Galileia, ou lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades. Você pode encontrar na Bíblia nessas três nomenclaturas. Mas o fato é, existia um lago, cerca de 10 quilômetros, que na verdade dividia a região de Israel com a região gentílica. Jesus então sentiu no seu coração o desejo de ir até Gadara para poder pregar a palavra do Senhor. Mas se atente bem para a geografia daquele local. O mar da Galileia é um mar que está a 220 metros abaixo do nível do mar. E é cercado por alguns morros altos, como o Monte Hermon, cujo pico desse monte é cheio de neve. Quando batem os ventos, o ar gelado que está em cima do Monte Hermon vai para este vale, onde está o mar da Galileia. E com o calor daquela região, a água do mar começa a entrar naquele processo de evaporação. Quando ela é quente, junta-se ao ar frio, de forma que grandes tempestades se formam em cima daquele lago. Grandes tufões acontecem naquela região até hoje. Mas o fato é, meus irmãos, eu entendo que nesse texto é possível dizer que aquele mar estava para mar de marinheiro, estava calmo. Por isso Jesus resolve ir até Gadara. Mas no meio da sua travessia para Gadara, diz-nos o texto que uma grande tempestade sobreveio ao lago. Uma tempestade com ventos fortes, que estava arrasando tudo, e Jesus e seus discípulos dentro de uma embarcação. Mas o fato é que Jesus havia descido para a pomba do barco e ali estava deitado dormindo. E os seus discípulos, experientes pescadores, que passaram boa parte das suas vidas fazendo aquele translado, começaram a perceber que a sua embarcação ia a pique. Então olharam para o outro e começaram a pensar: o que vamos fazer?
Diz o evangelista Marcos, que também descreve esse mesmo texto, só no capítulo 4, verso 37, o seguinte: e subiam as ondas por cima do barco. Subiam as ondas por cima do barco. Eu não sei se alguém aqui já esteve no fundo do poço, mas eu quero dizer para você que este momento em que Jesus estava vivendo, e os seus discípulos também, estavam para além do fundo do poço, porque era o momento em que as águas passavam por cima do barco. Na verdade, era certa a ideia de que aquela embarcação iria afundar. Ah, meus irmãos, desenhado esse cenário, eu alistei na manhã deste dia e destaquei algumas coisas nesse texto que tomei como certezas. E eu quero alistá-las novamente e rapidamente para que possamos entrar nos conselhos. A primeira delas está ali no nosso projetor. As tempestades são iminentes. Ou seja, você não tem como datar o horário que ela virá na sua vida. Você não tem como saber como é que os problemas virão e você nos encontrará, seja na sua casa, seja na sua família. Por quê? As tempestades de nossas vidas são iminentes. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas elas irão acontecer. Como destaque que tem como certeza, as tempestades são imparciais. Quem estava dentro daquele barco? Você se lembra? Quem? Jesus? Tem certeza que Jesus estava lá? Jesus estava lá. O Filho de Deus estava lá. Aquele que mais tarde iria acalmar a tempestade estava lá. Meus irmãos, se Jesus sofreu os problemas, se Jesus sofreu as tempestades, nós também iremos sofrê-las. As tempestades não escolhem pessoas, mas elas vêm para mim, elas vêm para você. Um terceiro destaque: as tempestades são inevitáveis. Se você ainda não passou por alguma tormenta na sua vida, tenha certeza, no momento desses, na sua vida, você passará. Diante disso, desejo fazer com você, ou desejo alistar com você, agora sim, alguns conselhos para que Jesus acalme a sua tempestade. E o primeiro conselho que eu gostaria de dar a você é: procure não se desesperar. Vamos falar juntos? Procure não se desesperar. Houve um filósofo chamado Soren Gard, um crente no Senhor Jesus Cristo, e ele diz o seguinte: o desespero humano é o único mal para o qual não há cura, ainda que comparado à morte. Ele dizia isso porque Jesus havia sofrido a morte, mas havia ressuscitado. Lázaro havia ressuscitado. Então ele comparava a morte com o desespero e entendia que o desespero ainda era pior do que a morte. Ah, meus irmãos, o desespero paralisa a pessoa. O desespero paralisa aqueles que são tomados por esse sentimento. Eu não sei se você sofre de alguma fobia. Eu, por exemplo, tenho pavor de estar em lugar fechado. Quando eu tenho que pegar o elevador, ou tristeza. Esses dias eu fui no Rio, e eu entrei no elevador, segurei na mão de Raquel, e a Raquel disse: calma, é só um elevador. Mas, meus irmãos, o desespero de estar dentro de um local fechado me paralisa. Ah, amigos, tem gente também que tem fobia a animais selvagens. Tem umas irmãs aqui que não podem ver uma barata. Se desesperam, na verdade, e gritam. Ah, tem pessoas que ficam paralisadas pelas atitudes e palavras violentas. As atitudes e palavras violentas também geram desespero. Meus irmãos, o desespero limita a capacidade humana de reação ou uma simples tomada de decisão. Sabe por quê? Porque perdemos a visão.